Nós vamos falar sobre educação à distância e tecnologias. O que é andragogia e eutagogia? Andragogia e eutagogia são termos que caracterizam as questões que precisam ser pensadas para que possamos ampliar nossos olhares sobre a aprendizagem do adulto. Conhecer as suas implicações no processo de aprendizagem permite que desenvolvemos uma didática online num cenário de ambientes virtuais de aprendizagem em EAD com maior eficácia e competência. Quem é o adulto? E quais as características e diferenciais da vida adulta? De uma maneira resumida, podemos dizer que o adulto é aquele que faz escolhas, que percebe e analisa consequências e que toma decisões de forma lúcida e as assume, sempre com muita autonomia. Quais são os saberes necessários para a construção de competências? Existe hoje um grupo de competências profissionais do século XXI necessárias para que todo profissional possa ter sucesso. Como a educação à distância é muito procurada por adultos, o que nós precisamos desenvolver é a capacidade dele identificar, organizar, planejar, alocar recursos, coletar, acessar e utilizar toda a informação necessária para o seu desempenho profissional. Além disso, um outro grupo de competência, conhecidas como competências interpessoais, refere-se à capacidade dele trabalhar bem com outras pessoas, saber agir. Além disso, é necessário uma competência para atender interrelacionamentos complexos por meio de sistemas sociais, sistemas culturais, sistemas de informação e de comunicação que podem ampliar as possibilidades de saber fazer e de saber ser. Por quê? Ninguém duvida que a competência para trabalhar de modo eficaz e eficiente pode ser ampliada, potencializada com a ampla variedade de tecnologias que temos hoje. Agora, por que essas competências são tão necessárias hoje em dia? Olha, nós estamos vivendo um momento de mudanças na sociedade, no mundo, de uma forma geral, com a globalização. E isso traz impactos na educação. Hoje nós temos novos espaços para aprender, novos espaços para ensinar. O que justifica essa necessidade dessa reflexão sobre pedagogia, ou andragogia, ou eutagogia, são que as organizações estão cada vez maiores e mais complexas, os cenários são mais instáveis e mais imprevisíveis, e há uma necessidade de uma preparação continuada e mais eficaz, em menos tempo e com intervalos cada vez menores. Por quê? Essas habilidades envolvem habilidades pessoais de ler bem, escrever corretamente, saber ouvir e ser capaz de se comunicar, ter pensamento crítico, ser capaz de tomar as melhores decisões, aprender a aprender e a usar o conhecimento assimilado, além das habilidades desenvolvidas para ter atitudes diferenciadas de um saber ser no campo profissional. As competências exigem ainda que o indivíduo possa ser capaz de analisar, sintetizar e avaliar a complexidade, tendo senso de responsabilidade, autoestima, sociabilidade, integridade e honestidade, que são, sem dúvida, características que todo profissional de sucesso precisa no século XXI. Agora, como desenvolver esta competência? As competências estão na intersecção ou na interface do conhecimento, da capacidade e da vontade. Por que conhecimento? Porque o indivíduo adulto, ele estuda, porque ele sabe o que fazer e por quê. Ele é que determina as suas escolhas. Ele também sabe como fazer. E os ambientes virtuais permitem que esse desejo de fazer possa ser contemplado por conta da autonomia que é ofertada pela própria tecnologia. Uma pergunta: qual foi a origem dos estudos sobre a educação de adultos? Olha, a educação permanente, ou a educação por toda a vida, já vem sendo estudada há muito tempo. A relação da educação de adultos com a vida sempre foi um desejo do homem, desde os tempos de Sócrates. E eu queria antes comentar que os desafios dessa aprendizagem a vida toda, ela envolve saber controlar o tempo, planejar o tempo. Ela envolve uma auto-organização no ambiente de aprendizagem, seja um ambiente presencial no próprio trabalho ou nos ambientes virtuais, quando se acessam informações. É necessário também que eu tenha habilidades eficazes de leitura crítica, de leitura interpretativa e tantas outras. E também de saber participar de forma efetiva de aulas, seminários e de uma vida grupal, de redes de relacionamento. Como você perguntou sobre a origem, nós podíamos dizer
que como ensinar adultos foi um dos primeiros temas trabalhados por Edward Lindemann, dos Estados Unidos, quando escreveu The Meaning of Adult Education, publicado em 1926, que defende as ideias já ditas e colocadas por John Dewey, que cunhou a frase que educação é vida. Então, para ele, a educação do adulto será sempre através de situações e não de disciplinas, como faz o ensino tradicional. Na educação convencional, é exigido que o estudante se ajuste ao currículo. Na educação de adultos, o currículo deve ser construído em função das necessidades e demandas do estudante. Todo adulto, quando se vê envolvido com situações cotidianas, específicas de trabalho, de lazer, de família, da comunidade, essas situações exigem ajustamentos. E é a partir desse ponto que as matérias ou disciplinas podem ser introduzidas quando necessárias. Portanto, textos e professores, para Lindemann, têm um papel secundário que, nesse tipo de educação, devem dar a maior importância, a máxima importância ao aprendiz. A teoria sobre a aprendizagem do adulto. Vamos aos pressupostos-chave para a educação deles. Também sintetizando muitos estudos que trabalharam a aprendizagem do adulto, nós temos alguns conceitos que precisam ser considerados. Primeiro, os adultos se motivam para aprender dependendo dos seus interesses e necessidades. A orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida dele. As unidades apropriadas são as situações de vida e não disciplinas. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender. O centro da metodologia da educação do adulto é a análise das experiências. Os adultos apreciam a autodireção de suas aprendizagens e o professor não deve centrar-se na transmissão de conhecimentos. A educação de adultos, portanto, deve considerar as diferenças de estilo, tempos de aprendizagem, lugar e ritmo. Vejam como é importante se considerar como ponto de partida a experiência concreta do estudante adulto para que ele possa observar e refletir, abstrair, generalizando situações e resoluções para formular hipóteses e resolver conflitos e problemas, que são situações que ele encontra no seu dia a dia profissional. O modelo andragógico de educação agora, vamos lá. Olha, ele foi cunhado por Malcolm Knowles, que a partir das ideias já colocadas anteriormente, afirma que o adulto é sujeito da educação e não objeto da mesma. Ideias essas defendidas por Piaget, por Vygotsky, Paulo Freire e tantos outros. Uma outra questão importante no modelo andragógico é que o adulto está sempre pronto para aprender o que decide aprender, mas se nega a aprender o que os outros lhe impõem, como sua necessidade de aprendizagem. O adulto não gosta muito de ser guiado, como faz a pedagogia com a criança. A motivação do adulto para a aprendizagem está na sua própria vontade de crescimento. O diálogo é a proposta metodológica essencial no relacionamento educacional com os adultos. Vamos agora para a pedagogia, a eutagogia. Bom, se ficou claro para todos, a pedagogia envolve a educação de jovens e crianças, onde é o professor que conduz o ensino e a aprendizagem. A andragogia seria, então, a educação de adultos. É o professor quem determina o que aprender, mas é o aluno quem determina como aprender. Por sua vez, a eutagogia, muito próxima da educação informal, da educação via internet, da educação apoiada por computadores, da educação corporativa, é a aprendizagem autodirigida. É o estudante quem seleciona e escolhe o que e como aprender. E a eutagogia, finalmente, é o estudo que deve ser autodirigido. O aprendizado é feito por experiências práticas em um ambiente seguro. Quanto mais o adulto erra, mais ele aprende. Então vamos entre as diferenças entre pedagogia e andragogia. Temos aqui um quadro desenvolvido por Knowles em 1970, que foi quem visou que a andragogia devia ser considerada na educação de adultos. E para isso nós temos indicadores. Indicadores como, por exemplo, a experiência. Na pedagogia, a valorização é apenas da experiência do professor. E na andragogia, os adultos são portadores de uma experiência que os distingue das crianças e jovens. Na pedagogia,
Em relação à disposição para aprender, o aluno aprende aquilo que o professor ensina e a finalidade é obter êxito e progredir em termos escolares. E na andragogia, os adultos estão dispostos a iniciar um processo de aprendizagem desde que compreendam a sua utilidade para melhor afrontar problemas reais de sua vida pessoal e profissional. Em relação ao indicador orientação da aprendizagem, na pedagogia, ela é centrada nos conteúdos e não nos processos ou problemas. E na andragogia, nos adultos, a aprendizagem é orientada para a resolução de problemas. Desaconselha uma lógica centrada nos conteúdos. E em relação à motivação, na pedagogia, ela é fundamentalmente resultado de estímulos externos. E, finalmente, na andragogia, os adultos são sensíveis a estímulos de natureza externas, mas são os fatores que motivam. Se nós pudéssemos, então, ver por um outro prisma em relação às habilidades de aprendizagem, poderíamos dizer que na pedagogia os aprendizes são dependentes. E na andragogia, os aprendizes são independentes e autodirecionados. Na pedagogia, os aprendizes são motivados de forma intrínseca, através de recompensas e competição. E na andragogia, são motivados de forma intrínseca, satisfação gerada pelo aprendizado. Na pedagogia, a aprendizagem é caracterizada por técnicas de transmissão de conhecimentos. E na andragogia, a aprendizagem é caracterizada por projetos inquisitivos, experimentação e estudos independentes. Na pedagogia, o ambiente de aprendizagem formal é caracterizado pela competitividade, por julgamentos de valor, pelas avaliações. E na andragogia, o ambiente de aprendizagem é mais informal e caracterizado pela equidade e respeito mútuo e cooperação. Na pedagogia, o planejamento e a avaliação são conduzidos pelo professor. E na andragogia, deve ser baseada em experiências. E, finalmente, na pedagogia, a avaliação é realizada basicamente por meio de métodos externos, como notas, testes e provas. E as pessoas são centradas na andragogia no desempenho em seus processos de aprendizagem. Portanto, como aprender, como ensinar, apresentam diferenças significativas entre o formato da pedagogia e o da andragogia. Vamos agora como aprender a aprender. As questões de autoinstrução e autodidatismo. Essas questões estão presentes quando nós pensamos no uso de tecnologias na educação à distância. Eu posso usar ambientes de aprendizagem. Esses ambientes de aprendizagem estão muito afinados e consonantes com aquelas perspectivas andragógicas e eutagógicas. Por quê? Porque eles favorecem a aprendizagem autodirigida e autodeterminada com foco nas experiências. E o estudante é quem determina o que e o como a aprendizagem deve ocorrer. Os ambientes de aprendizagem na educação à distância incentivam a reflexão pessoal, a interação com os outros e a valorização das experiências pessoais. E eles consideram a necessidade de rapidez na assimilação de conhecimento e habilidades, época onde as mudanças sociais e a comunicação têm um ritmo bem acelerado. Portanto, os ambientes de aprendizagem se caracterizam por ter foco e ênfase na aprendizagem e não no ensino, e isso está muito adequado às características dos adultos. Por que a eutagogia? Pedagogia é um termo menos conhecido que pedagogia e andragogia. Como vocês já sabem a diferença, o termo eutagogia significa a autoaprendizagem, a autodireção. Euta significa auto e próprio e agogos, guiar. Foi um termo criado em 2000 por Stuart, Reese e Kenyon em seus estudos, que propõe uma contraposição entre a condução de um trabalho pelo adulto e a condução de um trabalho pela criança, que é feito pela pedagogia. Então quer dizer que a eutagogia é um processo de ensino onde não há professor e o aluno é o único responsável pela aprendizagem. E o mais importante de tudo isso é que é um modelo que está alinhado às tecnologias de informação e de comunicação, que apresentam inovações com espaços para e-learning, aprendizado eletrônico, onde o estudo se dá sem a presença intensiva do professor e com autonomia de quem aprende. Agora, o que é que significa ensinar em educação à distância?
Olha, nós temos que rever. Essas são algumas das mudanças de paradigma. Ensinar na educação à distância é prover recursos, mas é aquele que aprende quem estrutura a aprendizagem. Portanto, há um princípio eutagógico presente aí. Os professores mudam seu papel. Eles são provocadores cognitivos dos estudantes, mas provocam o que é interessante e o que é relevante para eles. A didática online envolve a negociação de tarefas de estudo e de avaliação. As informações dentro de um curso devem ficar permanentemente dispostas para atender os diferentes tempos de aprendizagem dos alunos. E orientar, ou como queiram, ensinar, significa pensar mais no processo de aprendizagem do que no conteúdo. Buscar sentido no mundo de quem aprende e não do que ensina ou do que os programas determinam. Finalmente, qual a relação que existe entre os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem na educação à distância e os princípios andragógicos e eutagógicos da educação de adultos? Ora, podemos perceber que a rede, que é a web, que possui tantos recursos e ferramentas para a construção do conhecimento, estimulam a formação de espaços híbridos, conhecidos como blended learning, aprendizagem mista. Possui também todas as condições de assumirem, tanto para o professor, que cuida das atividades de ensino como um provocador cognitivo, quanto para o aluno que aprende, características de plasticidade, flexibilidade, pertinência, velocidade, interação, conectividade e cooperação. Temos como exemplo o Orkut, o Flickr, o Twitter, o Facebook, o YouTube, o Moodle, o Blackboard e tantos outros. Os ambientes virtuais de ensino e de aprendizagem ofertam espaços para a potencialização da comunicação, assim como para registrar a produção, cocriação, a autoria, a interação, socialização e imersão das pessoas no mundo e na sociedade do conhecimento. E vamos então a uma série de perguntas agora, principalmente, como aprendem os adultos? Essas perguntas foram as mesmas que nós iniciamos essa reflexão. Então, competências e habilidades fazem parte do cenário mundial. Os adultos procuram os cursos à distância porque não tiveram oportunidade de estudar num tempo regular. E com esse lufa-lufa da vida e as questões de imprevisibilidade dos temas, dos assuntos, dos conhecimentos que mudam a cada momento, a educação, a formação continuada é necessária. Por que precisamos saber sobre a aprendizagem de pessoas jovens e adultas? Porque devemos considerar que é a partir das suas experiências pessoais que toda condução, toda organização, toda proposição de tarefas para a construção do conhecimento deve ter o seu início. Agora, por que os adultos procuram os cursos à distância? Para suprir a necessidade que está posta pelos dias atuais de uma sociedade do conhecimento que muda a cada minuto as suas informações. E o que nós precisamos saber sobre a aprendizagem de pessoas jovens e adultas? Que elas gostam muito de ser autodirigidas, ou seja, de ser autodidatas. Elas são os sujeitos do próprio conhecimento. E, finalmente, quais as habilidades de aprendizagem podem utilizar os alunos em curso de EAD? No primeiro momento, ter uma fluência digital, ter um letramento digital, e isso já existe tanto para estudantes e professores que usam a rede, que usam a web, que usam a internet. No segundo momento, entender que os ambientes virtuais, postos pelas tecnologias, podem favorecer todas as características andragógicas e eutagógicas estudadas até agora.